Olá, tudo bem? O FIB Cidadania desta semana traz em nossos estúdios a professora doutora Alice Bianchini, mestre e doutora em Direito pela PUC, uma das maiores autoridades em Lei Maria da Penha, se não for a maior, e autora de diversas obras, principalmente voltada para a questão da Lei Maria da Penha. Lembrando que ela está já na sua quarta edição, uma das suas maiores obras de maior reputação está na quarta edição. Bom, para discutir um pouco sobre Maria da Penha, violência doméstica e tantas outras características que envolvem esse mundo jurídico complexo e que não para de crescer, eu só tenho a agradecer aceitar o nosso convite, dizer que eu sempre comento, olha, é a primeira de muitas, já esteja convidados para a próxima. Já está, o convite já está aceito. Então, você que nos acompanha já sabe que pode mandar perguntas, sugestão, críticas, olha, a professora falou tal assunto, mas complementa ela que ela vai estar de volta aqui, tá? Então, já estou avisando logo no começo do programa. E, professora, Maria da Penha é algo novo, mas também não é tão novo. Numa sociedade que fala que é moderna, mas também é antiga. Como analisar isso daí? Eu acho, Alexandre, que a gente tem que começar com alguns dados que são importantes. A nossa lei ela já tem mais de 10 anos e ela é considerada pela ONU uma das 3 mais avançadas do mundo. Então, um aspecto que a gente tem que ressaltar positivo da nossa lei. Mas se de um lado ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, o que vai acontecer é que quando a gente vai analisar os casos de violência contra a mulher e principalmente quando a gente analisa um dado específico, que são os dados dos homicídios, nós encontramos algo muito triste, que é o Brasil figurando como o 5º país que mais mata mulheres numa lista de 84 países. Então, o que a gente faz no diagnóstico? É que alguma coisa está errada. A gente tem uma lei avançada, mas uma sociedade que não está à altura da lei. Então, nós estamos, assim, evoluídos no papel e na prática lá embaixo. Na prática lá embaixo. E aí a gente tem que entender, eu acho que a primeira coisa muito importante é a gente compreender por que, diferente dos outros países que têm leis tão avançadas quanto nós, e a gente pode citar, por exemplo, a Espanha, que é uma lei também considerada, né, quando a lei brasileira é considerada uma das 3, está ao lado a Espanha e está ao lado a Mongólia. E se a gente pegar o caso da Espanha, e prefiro falar da Espanha porque eu estive no ano passado, em outros anos também, estudando um pouco a lei espanhola, e a gente vai comparar o que acontece no Brasil e o que acontece na Espanha. Ambos têm leis avançadas, mas lá na Espanha as coisas funcionam. E aí a gente tem que entender o que acontece lá que não está acontecendo aqui. E mesmo que a gente não vá para a Europa, porque realmente é muito complicado a gente querer comparar o Brasil com a Europa, né? Fica difícil, mas a gente pode fazer um exercício aqui na Argentina. E a Argentina tem casos de violência contra a mulher 4 vezes menores do que o Brasil. Então, ainda que lá não tenha uma lei tão avançada quanto nós temos, mas lá se resolve o problema da violência contra a mulher. Mas o duro, professor, é que a gente compara, né? Olha, eu quero ter o carro europeu, o carro norte-americano, o carro japonês. Por que na hora da conduta não tem uma conduta europeia, americana ou japonesa? Exatamente, esse é o tema. E a gente vai analisar isso. E esse é outro diagnóstico que eu queria trazer também, porque se a gente vai olhar o que tem nesses países e o que não tem no Brasil, a gente encontra uma coisa que é um denominador comum. Então, a gente vai encontrar esses países, como a gente citou até agora, a Espanha e a Argentina, ou mesmo a Alemanha, ou mesmo os Estados Unidos, em que você tem um número muito menor de violência contra a mulher, você vai encontrar uma coisa muito característica, que é um índice maior de igualdade entre homens e mulheres. Então, o que a gente já observou nessas pesquisas todas é que quanto mais você tem desigualdade de gênero, ou seja, a desigualdade entre homens e mulheres numa sociedade, mais você tem violência de gênero. Será que isso é um fator por causa da colonização ou a ausência de uma educação efetiva? Eu diria que talvez tudo isso e mais um pouco, né? Porque são muitas as características brasileiras. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher em índices bastante elevados, a gente puxa também o gancho para a violência em relação aos negros, que é também muito elevada. A gente puxa um gancho para a violência contra os homossexuais, que é muito elevada. Ou seja, nós temos um caldo total de cultura no Brasil que realmente vão trazer uma informação para nós. Esse caldo de cultura vai trazer uma informação para nós, no sentido de que tem muita coisa errada.
As minorias acabam sendo muito mais prejudicadas Muito e somar mais. toda a minoria acaba sendo maioria. Exatamente, é. E aí, se a gente for pensar numa situação como essa, nós vamos encontrar a mulher negra lésbica como sendo a minoria mais sacrificada de todas, né? Inclusive, as próprias mulheres negras, só para a gente ter uma ideia, proporcionalmente, claro, mas é a mulher negra que mais paga impostos e é que menos usufrui do serviço do Estado. Até porque se comparar o quanto custa comprar um produto para quem tem muito dinheiro, a carga tributária Exatamente, não significa nada. Vamos supor, a pessoa comprar uma geladeira, para quem tem milhões não é nada. Você pagar R$200 de imposto. Agora, para quem ganha salário mínimo... Exatamente. Então, proporcional é bem isso. Agora, o que a gente observa? Então, a igualdade entre homens e mulheres, me parece que é o X da questão. É a chave para a gente mudar a questão da violência contra a mulher. Agora, o que a gente observa em relação a esse tema? É que pesquisas feitas no Brasil recentes essas pesquisas vão mostrar que a igualdade entre homens e mulheres está melhorando a cada ano que passa, mas está melhorando de uma forma muito lenta. E se prosseguir nesse ritmo de lentidão, eu até brinco que é o ritmo tartaruga, nós vamos levar 95 anos para conseguirmos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Nossa. A questão é saber se quantas gerações terão Quantas gerações? Se a gente está querendo esperar, né? Se a gente vai ter paciência para esperar 95 anos. Mais cedo eu estava conversando com a professora Bianchini e a gente estava falando sobre a questão das perícias, né? O quanto acaba sendo injusto se for analisar a questões quando envolve crime contra a mulher. O que poderia fazer para a gente tornar o sistema judiciário mais efetivo? Eu recentemente trabalhei numa pesquisa por 3 anos analisando as decisões judiciais em relação à Lei Maria da Penha. E, surpreendentemente, eu encontrei mais de 100 questões controvertidas na aplicação da Lei Maria da Penha. Só para a gente ter uma ideia, tem uma questão que tem 7 posicionamentos sobre o mesmo tema. Então, você põe o tema, tem a posição A, B, C, D, 7 posicionamentos sobre o mesmo tema. E aí, entendendo por que isso acontece, a gente chega a algumas conclusões. A conclusão principal é que realmente nós ainda vivemos um sistema de justiça, e eu não falo nem só do judiciário, mas eu falo também do Ministério Público, eu falo também das delegacias, da advocacia, da defensoria. Nós ainda vivemos uma situação em que a Lei Maria da Penha, embora vá fazer 12 anos, ela ainda não foi digerida por alguns setores do sistema de justiça. Então, a gente ainda vai encontrar hoje juízes que são contrários à aplicação da Lei Maria da Penha. Nós vamos encontrar um segundo grupo de juízes que são favoráveis à aplicação da Lei Maria da Penha, mas não conseguiram entender o objetivo da lei e não aplicam a lei da forma como deveria ser. E temos o terceiro grupo, que aí nós encontramos o Supremo Tribunal Federal, que é um grupo que é simpático à Lei Maria da Penha e que entende a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas o que a gente convive com esses 3 grupos e cada um, então, vendo a Lei Maria da Penha de uma forma diferenciada. E o duro que, às vezes, até chegar no Supremo, Nossa, Quando chega e precisa de recursos, né? Se não tiver uma boa defensoria, vai precisar de bom recurso para conseguir chegar no Supremo. Então, aí a pessoa, a vítima ou a família da vítima, porque muitas vezes a vítima realmente já está morta, né? Vai falar que o judiciário não funciona, que a lei não funciona, que tem Maria da Penha e não serve para nada. Na verdade, se a gente for pensar, a própria Lei Maria da Penha tem esse nome por conta deste fato, né? Nós tivemos a Maria da Penha Maia Fernandes, que tinha um processo de tentativa de homicídio contra ela e o processo simplesmente ficava parado, ficou 17 anos parado, até que ela entrou perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que a Corte determinasse que o Brasil fizesse alguma coisa. Então, é uma história que eu acho importante da gente resgatar, porque vai mostrar exatamente um descaso muito grande com os processos em que a vítima é mulher. Então, a gente já observa isso e tem pesquisas, inclusive, da Universidade Federal de Brasília, que vai mostrar isso. Quanto tempo leva um processo se a vítima é mulher e quanto tempo leva um processo se o homem é vítima? Tem diferença também? Tem diferença também, inclusive nesse aspecto. Nossa, é assustador, porque nós copiamos tantas coisas, a gente quer tanta evolução, né? Quer o quanto antes tecnologia, quer isso, quer aquilo, do melhor, comer o melhor, beber do melhor, vestir do melhor, e a gente não consegue ter uma equidade. Não consegue, principalmente assim, o que está pegando mais, porque quando a gente fala que o Brasil está na posição de número 90 no índice de desigualdade entre 144 países. Então,
posição 90 dos mais desiguais entre 144 países. Então, é uma posição bem desconfortável para o Brasil. E esse índice da desigualdade entre homens e mulheres, ele é medido levando em consideração 4 fatores, que eu acho que é legal da gente falar isso. Então, o fator que mais coloca o Brasil lá embaixo, e ele só não perde para o Haiti, ou seja, nós estamos na posição de número 143 de 144 países, estamos quase na lanterninha, só não perdemos do Haiti. É exatamente... Também não tem como ganhar do Haiti, né? Tá bom, exatamente. Mas o que acontece é a participação da mulher na política, que eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Não que a gente ache que a mulher na política vai moralizar a política, vai melhorar a política, não. É que tem que haver a representatividade dos setores para que as demandas adstritas àquele setor possam, de alguma forma, serem olhadas, serem vistas, serem cuidadas. Então, quando a gente fala da mulher na política, e eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque, na verdade, quando a gente fala dos movimentos feministas, da reivindicação das mulheres em prol dos seus direitos, a primeira bandeira e a bandeira mais antiga que foi levantada em relação aos direitos das mulheres foi o direito à creche. Porque sem creche, como a gente ainda vive, né, num sistema em que o filho ainda é responsabilidade da mãe e não é compartilhada essa responsabilidade com o pai, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma necessidade muito grande de creches. Então, se não tem creche, como é que essa mulher vai viver numa condição igual ao homem, porque ela não tem condições de trabalhar, não tendo condições de trabalhar, ela não tem a sua independência, não tendo a sua independência, aí nós temos uma série de consequências em relação à autonomia dessa mulher. Até porque a mulher é mãe, irmã, esposa, Sim. Amante, Ela e ainda tem que levar dinheiro para dentro de casa, Sim. porque muitas vezes o marido não dá conta. Exatamente. E essa questão do trabalho da mulher, muito bem colocado, Alexandre, porque o que a gente vai encontrar hoje é que nós temos as mulheres brasileiras, pesquisas recentes também, vão dizer que a mulher brasileira, ela se envolve em atividades domésticas. No caso, só essas atividades de passar, lavar e cozinhar, somente essas atividades. Na semana, é utilizado da semana dela 25 horas para essas atividades. E a gente não está contando aqui que ela tem que comprar o material escolar, que ela tem que ir na festa de aniversário do amiguinho do filho, que quando tem alguma atividade na escola, ela que vai nessa atividade, que ela vai comprar o presente de aniversário da sogra. Quer dizer, todo o resto das atividades, nós estamos falando só de passar, lavar e cozinhar. 25 horas é tomado da mulher, contra exatamente 9 horas do homem, né? Então, injusto. Exatamente. E aí ela tem uma possibilidade de tempo de trabalho menor, só que ela trabalha durante a semana mais tempo, só que uma parte menos remunerada. E além de ser menos tempo remunerado, o valor da remuneração da mulher, trabalhando nos mesmos cargos e funções, é 26% a menos do que o homem. Então, ela trabalha mais, só que ela trabalha uma jornada de trabalho sem remuneração e a parte da remuneração ainda com 26% a menos. Isso quando não está numa companhia, o subordinado não aceita a ordem da mulher. Sim, ainda temos que ainda é comum, né? É comum. E é comum também a história do homem não permitir que a mulher dele trabalhe, que estude. Então, isso tudo também vai atrapalhar bastante. Principalmente se a gente jogar mais uma outra questão que eu acho muito importante de falar, que é a questão do casamento infantil, que é um outro tema que é assustador. Mesmo no estado de São Paulo, que a gente imagina, né? Não, mas isso vai acontecer no Nordeste, isso vai acontecer no Norte. Não. Mesmo Santa Catarina, que é o meu estado, São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, nós vamos encontrar muito o casamento infantil. E o casamento infantil logo vai ter como consequência a saída dessa menina da escola e a dependência dessa menina, então, em relação àquele casamento. E aí nós temos problemas muito graves de violência nesses casos. Aí vem o filho? Vem o filho, exatamente, que a responsabilidade é da mãe, então, não é compartilhada com o pai. Porque veja bem, professora, não é difícil encontrar menina com 14, às vezes até menos, pensando que é mulher e está pronta para casar. Certo. Sim, porque para muitas famílias, para muita situação, e eu vou falar de uma outra pesquisa agora de 2016, que vai mostrar uma coisa muito triste, Alexandre. As meninas com 6 anos de idade, então imagina uma criança com 6 anos de idade, as meninas brasileiras com 6 anos de idade já se sentem menos inteligentes e se sentem incapazes de fazer determinadas atividades comparada com os meninos. Então imagina que sociedade, o que nós, sociedade, estamos apresentando como realidade de vida para essa menina de 6 anos de idade, em que ela já se sente inferior ao menino com a mesma idade que ela.
Então, é problemático. Nós, infelizmente, a gente precisa trazer esses dados para que as pessoas compreendam o que está acontecendo com a condição da mulher brasileira em pleno 2018, né? É assustador. É assustador. É assustador. Professor, nós vamos para o intervalo. Na volta, a professora vai explicar sobre uns projetos muito bacana, de vanguarda, né, professora? Exatamente. Que vai fazer a diferença na minha vida e na vida tua. Voltamos já. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, a professora doutora Alice Bianchini, que no bloco anterior trouxe dados alarmantes. E os dados não foram relacionados a países subdesenvolvidos e que a gente não tem contato. Foram dados do Brasil. Pensando nisso, a professora Alice Bianchini lidera um grupo de juristas, não só advogadas, mas pessoas voltadas à área, e está relançando no Brasil a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Que não é apenas para advogadas. Não, nós congregamos na nossa associação advogadas, defensoras, promotoras, juízas, procuradoras, ou seja, as mulheres que de alguma forma estão ligadas à carreira jurídica, né? Porque se de um lado, Alexandre, a gente falou no primeiro bloco só de coisas ruins, e a gente precisa falar porque o que não se mede não se muda, né? Eu acho que essa ideia é muito importante. Se a gente não entender e não souber o diagnóstico da violência contra a mulher e da condição da mulher brasileira, a gente não vai propor mudanças, porque a gente não conhece. Então, num primeiro momento, é importante fazer esse diagnóstico, entender qual é a situação da mulher no Brasil hoje, né? Nós não estamos falando do século passado, estamos falando de hoje, mas a gente quer também dizer que essa informação toda, esses dados todos, apesar de serem extremamente negativos, eles são muito desafiadores, porque mostra que a gente precisa de lutar muito. E se de alguma forma esses dados desanimam de um lado, eu sempre digo, não, desanimam, mas por pouco tempo, porque no momento seguinte é o momento da gente tomar fôlego e fazer alguma coisa, né? E até porque o grupo de advogadas, promotoras, juízas, defensoras, delegadas. São mulheres que atuam e sabem onde está o problema e o que fazer para amenizar. Exatamente. E no diagnóstico que a gente fez, no primeiro momento, o que a gente entende importante, é exatamente o que a gente fez no primeiro bloco, que é trazer as informações. Porque se as pessoas não sabem de que isso está acontecendo, ninguém vai se mobilizar. Então, o que a gente pensa? Que primeiro tem que ter o conhecimento. O conhecimento traz uma mobilização, uma conscientização. Uma indignação. Uma indignação. E a indignação vai fazer com que haja uma ação. E essa questão, então, da violência contra a mulher, essa questão da Lei Maria da Penha, eu acho importante a gente colocar, porque a mudança em relação à violência, a mudança em relação à condição da mulher, não é algo que depende do governo federal, muito embora seja importante políticas públicas, mas não é algo que depende das mudanças climáticas, não é algo que depende de que país que você vive, não, é algo que depende de uma modificação na sua própria cabeça, né? Então, cada um pode ser um agente de mudança dessa condição. Professora, a sociedade está se indignando ou ela está um pouco ainda anestesiada? Ou tem classe social, cultural ou profissional que se indigna e as outras ainda não tiveram, não tomaram ciência da importância? Como que é a sua visão? Eu diria que nós temos dois movimentos muito interessantes. Um movimento de percepção e já de indignação, a gente tem esse movimento sim, a gente percebe, por exemplo, né, eu que faço postagens em redes sociais já há mais de 10 anos, então a gente percebe que num primeiro momento as pessoas se indignavam com a Lei Maria da Penha, mas que absurdo, para que isso precisa? E hoje já tem uma conscientização muito maior, então a gente tem sim, inclusive eu fiz esse exercício agora recentemente, atualizando a minha obra Lei Maria da Penha, e foi muito interessante, porque assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui para a 4ª edição, e eu fui corrigindo e alterando,
e fazendo atualização da terceira edição, e eu fui vendo que os dados foram melhorando. Então, tudo que eu apresentava na terceira edição, quando eu vou para a quarta, as coisas estão melhorando. Então, foi um exercício muito bom. Então, esse é um setor. E tem uma característica, né? Inclusive até cultural. A música do Sidney Magal. Pronto, exatamente. Agora, então, a gente vai para o outro lado, né? Então, que é uma outra questão que também não dá para fugir, porque a parte cultural também influencia. Influencia total. A gente vai encontrar músicas que eu mesma cantei várias músicas, né, na década de 80 e mesmo na década de 90, que hoje a gente diz, puxa vida, como é que se podia? E Noel Rosa, e nós temos uma série de compositores que trabalhavam determinadas músicas e todo mundo cantava e a gente não se dava conta do que a gente estava fazendo. E o que a gente estava fazendo? Naturalizando uma violência contra a mulher. Agora, pega, por exemplo, mais recentemente, e dentro desse primeiro grupo, né, para depois falar do segundo, mas do grupo de indignação, nós tivemos uma música recentemente que esteve no top do Spotify, que era Surubinha de Leve, né? Não vou falar aqui a letra da música porque não precisa. Ufa, não precisa, não né? Precisa. Mas veja o que acontece. Se de um lado ficou em primeiro lugar no Spotify, o Spotify também tomou uma decisão de tirar da sua lista de reprodução essa música, exatamente porque é uma música extremamente violenta contra as mulheres. Então, nós temos esse setor, que é um setor que já está despertando para essas questões. Mas o Spotify retirou. Agora, aquele caso daquela jovem que foi violentada, estuprada de forma coletiva. Lá do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Quantos não receberam aquele vídeo? Que, na verdade, tem um vídeo, inclusive, que rolava na Alexandre, que nem era verdadeiro. Se dizia que era um vídeo e que se mostrava, inclusive, algumas ações, como se ela estivesse concordando com algumas coisas e não tinha absolutamente nada. Colocando a vítima como exatamente. Aquela que deu a origem. Sim, você foi estuprada porque você deu origem. Exatamente. Você foi estuprada porque a tua saia está curta. Exatamente. Ali naquele caso tinha um vídeo que rolava como se ela estivesse aceitando tudo aquilo e não era um vídeo que não era nada a ver com a coisa. E foi divulgado por todos os lados nesse sentido. Então, é um problema. Agora, falando desse lado positivo. Vamos para o lado positivo. Não, esse é o lado positivo que a gente viu, essa conscientização da sociedade. Mas só que, cada vez que a gente vai tomando mais espaço na questão da mulher, que não é tomando mais espaço, é o espaço que já era devido, né? Que vamos imaginar que a mulher não tem que ser mais nem menos do que o homem. Tomando posse. Daquilo que já era devido, né? Só que isso tem causado uma reação. E aí a gente observa, então, e eu vou falar por mim, porque é um exemplo que eu acho que fica mais fácil de eu explorar, mas se, por exemplo, eu estou lá num vídeo falando da Lei Maria da Penha, vem cada comentário assim absurdo. Se é um homem, como nós temos vários colegas penalistas que vão fazer a mesma abordagem que eu estou fazendo, só que é um homem falando da Lei Maria da Penha, os comentários já são completamente diferentes. Então veja como você vai encontrar ainda, né, a mulher querendo falar do seu espaço e uma repressão em relação a essa mulher falando do seu espaço. Já começa a rotulada. Já começa a rotulada. Por que está falando? Exatamente. Então aí vem um tema que eu acho que é importante da gente colocar, que é a questão do feminismo. E aí vem aquela história, mas essas feministas, e vem um monte de coisa ruim depois da palavra feminista, né? Quando eu digo para todo mundo, olhe no dicionário, pega qualquer dicionário que você confie, OAS, Aurélio, vai no Google, qualquer lugar. Qualquer dicionário, em qualquer lugar, vai dizer que o sinônimo de feminismo é movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres. Então veja, Alexandre, se eu estou falando de um movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres, tem alguma coisa de ruim nesse movimento? Absolutamente não, exatamente. As pessoas deveriam dizer, poxa, mas é um movimento que busca a igualdade? Mas a Constituição não fala todos são iguais perante a lei? Fala mais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, aonde que está o problema? Então, não existe problema. Ou o problema está naquela pergunta que eu fiz atrás. Exato. Falta de uma educação, de uma cultura. Falta uma cultura, as pessoas falam mal do feminismo sem conhecer, sem ir para o dicionário para saber o que é, e pegam uma parte de feminista, que é uma coisa muito pequena, um percentual muito pequeno, e tem a reprodução daquela ideia. Acho que é radical. Mas o radical, veja, a mesma situação. Feminismo radical, quando a gente vai olhar o que é o feminismo radical, o radical desse feminismo não vem da ideia de extremada. O radical vem do primeira origem que você vai encontrar vocabulário para a palavra radical, que é radical da origem. Que vem lá de dentro, lá de baixo. Então, o próprio feminismo radical, ele é deturpado.
Porque se entende, se colocou na cabeça das pessoas que feminismo radical tem um significado, quando não tem. Radical é porque as feministas radicais entendem que a raiz do problema da desigualdade, olha só, a raiz do problema da desigualdade é a questão do patriarcado. É isso que diz o feminismo radical. E que está correto. Mas o pessoal acha que é radical no sentido Extremado. de briga, exatamente. no sentido de derrubar, Exatamente. daquela mulher que, agora não vou lavar tua roupa, não vou cozinhar para você. Rebelar. O rebelde sem causa no tempo dos nossos avós, né? Isso, exatamente, mas não é. Só que isso é interessante da gente falar, porque houve um trabalho de marketing, lá desde os séculos passados, para tentar desmoralizar, para tentar desmobilizar os movimentos de mulheres. Então, não é por acaso que hoje, se cada um de nós aqui fecharmos os olhos e pensarmos numa feminista, nós vamos ter quase que a mesma fotografia em todo mundo, porque foi incutido na nossa cabeça uma imagem de feminista que não tem nada a ver com o que é a atuação feminista. O fato que aconteceu na Inglaterra, com as mulheres que costuravam os veículos, né, os bancos automóveis. Isso, nós não vamos mais costurar. Nossa! Foi. Elas entraram inclusive, em greve. Virou até filme. Foi um filme, é um filme muito interessante, porque na medida em que elas se negaram, fizeram greve, né? E isso parou tudo, porque elas eram costureiras, mas só que elas costuravam o quê? Os bancos dos carros. E a partir do momento que elas pararam de costurar, os carros tiveram que parar. A produção toda parou. Porque como é que você vai entregar um carro sem o banco? E a greve era para receber igual. Salário igual. Foi a primeira vez que nós tivemos, então, uma greve no mundo, né? Exitosa. Claro que a gente já teve outras greves. E, inclusive, se a gente for falar disso, a gente pode falar do 8 de março. Por que nós temos o 8 de março? Na verdade, também foi uma greve, só que não foi exitosa. Ao contrário, foi dramática, foi trágica. Mas essa foi uma greve exitosa e se conseguiu finalmente, então, a igualdade de salários entre homens e mulheres naquele espaço lá depois. E de forma pacífica, né? De forma super pacífica. Foi uma greve pacífica em que as mulheres não foram firmes, né? Resistiram, mas resistiram numa coisa que é a dignidade, que é exatamente o direito de, trabalhando, ter o mesmo salário do que os homens. Professora, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Opa! Eu já falei lá no começo que o convite está feito. Não tem como falar de Maria da Penha num programa de meia hora. Temos muito para falar Muitos ainda. assuntos. Eu deixo este final do programa para suas considerações finais. E, reiterando, já está convidada para voltar. E já está aceito. Mas eu queria falar um pouquinho, então, Alexandre, de uma coisa que é o seguinte: quando a gente fala do machismo, a gente não está falando de um problema do homem. Na verdade, é uma estrutura de poder que dá a primazia para o homem. Mas tanto as mulheres quanto os homens são machistas. Então, quando a gente fala toda essa questão da violência contra a mulher, a gente de forma alguma está querendo dizer que os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. Nós temos uma estrutura de sociedade que leva tanto os homens quanto as mulheres a serem machistas. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa desconstruir essa estrutura de sociedade. E a gente desconstrói primeiro com a gente mesmo. Se cada um fizer um exercício individual, já é suficiente, pronto, já dá um resultado. E esse exercício individual vai desde analisar, por exemplo, o que acontece na sua própria casa. Se você tem, e eu sempre gosto de falar disso, se você tem lá a sala de jantar, se você tem uma mesa de jantar e tem uma cadeira que fica na cabeceira, que é uma cadeira especial, com um bracinho, com um espaldar mais alto, e você coloca uma figura masculina lá, o que acontece? Por mais que você possa entrar na discussão e querer dizer para seu filho, para sua filha, que homens e mulheres são iguais, tanto o menino vai crescer com a imagem de que, peraí, mas o pai é mais importante porque o pai está no lugar de... É o rei, exatamente, falou correto. Está ali no trono, né? É o rei. Quanto a menina vai entender que o pai, homem, é mais importante do que a mãe mulher. Então, por mais discurso que esses pais façam, querendo apregoar a igualdade entre os filhos, menino e menina, esse discurso não vai entrar nas mentes e corações por uma questão que parece boba, parece simples, mas que é extremamente estruturante, que é a questão simbólica desse lugar que é sentado à mesa, né? Para citar um exemplo, a gente poderia citar vários outros, e isso que a gente chama de micromachismos, porque os macromachismos, os machismos a gente consegue identificar muito facilmente, mas os micromachismos precisa da gente estar muito atenta para a gente não cair nessa situação. Bom, pensando que nós temos que nos atentar e observar os micros, só nos resta agradecer reiteradamente
E para você que é sempre sinônimo de prestígio, inteligência e capacitação, que sempre nos acompanha no canal universitário na TV FIB, o nosso muito obrigado. Continue com a gente, mandando críticas e sugestões para a TV FIB, @fibbauru.br. Até a próxima.